Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo, quem tá aqui na sala, quem vai ver a gravação depois. Bom, como vocês sabem, no nosso planejamento, a gente tinha um encontro com a Naína hoje, mas ela foi positivada para Covid e tá com alguns sintomas bem pesados, então ela não pôde participar. Em contrapartida, eu fui correndo chamar a Tawane, ela aceitou ela aceitou prontamente. E cá estamos. Ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela aqui na graduação na UEPG, sua participação no CAPED e algumas coisinhas a mais, tá bom? Tawane, o espaço é tudo seu, fica à vontade. Qualquer coisinha eu tô aqui à disposição, tá bom? Ah, muito obrigada, Matheus. Boa tarde, pessoal. Como estão? Eu quero ver se consigo projetar aqui para vocês. Acho que vai dar boa. Um momentinho. Deu boa aí? Tá projetando, Matheus? Tá sim, começou agora. Show, aí sim. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tawane. Eu agora, graças a Deus, sou graduada em pedagogia, já me formei. Apesar da minha formatura ter sido agora em março, né? Por conta da pandemia, acabou parando tudo. Mas eu estou muito contente com o convite que eu recebi para participar do curso de vocês. Eu espero poder compartilhar um pouco do que foi esse período acadêmico que está sendo agora também como egressa, né? De pedagogia. Então vamos lá. Minha jornada durante a graduação. Então, em 2016, eu ingressei em pedagogia, certo? No período noturno. É muito interessante porque eu não tinha me visto antes como sendo professora ou pedagoga. Eu acabei fazendo vestibular por indução da minha amiga, minha comadre hoje em dia, que estava fazendo pedagogia. Ela, olha, amiga, é muito legal, você vai se dar bem. Tem lanche e tem as férias, pensa nessa pira. Eu comecei a me engamelar por ela e acabei fazendo vestibular para pedagogia e passei. Quando cheguei, pessoal, meu Deus, o choque, né? Porque todo mundo da sala, eu gosto de crianças, eu cuido de crianças, eu sempre quis ser professor. A minha mãe é professora, e eu pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, gente do céu? Lascou-se, né? E com o decorrer do tempo dentro da pedagogia, eu percebi que a pedagogia ultrapassa, né? E o pessoal do primeiro ano agora vai se aproximar muito das temáticas, mas vocês perceberão a complexidade que é a pedagogia. A pedagogia é uma percepção de mundo, é um novo olhar que você vai ter para a sua realidade, para o próximo, enquanto também ator da realidade ali. Como que vocês constroem e interagem junto na construção de uma sociedade melhor, ou não, né? A depender das intenções. Então, em 2016, as minhas percepções iniciais foram complexas, porque vindo de escola pública, certo? E vindo de escola pública, a gente tem uma percepção acerca do estudar muito diferente. A gente estuda para ter a nota, certo? Por que será que é esse tipo de percepção que a gente tem? A gente é formado para pensar assim, uma vez que o seu valor, dentro de uma lógica neoliberal que está presente nas instituições, ele vai se medir a partir das notas que você tira, certo? Então, sucesso ou fracasso, a percepção que se monta é que é a partir da sua nota. Com isso, eu cheguei na universidade, não, vou ter que tirar nota, ter que focar, ter que fazer os negócios, meter o louco aí. E isso acabou gerando muito estresse. Então, no ano de 2016, lá na metade do ano, por junho mesmo, por sinal, eu acabei tendo um início de um AVC. Então, não se assustem, não se assustem. Mas foi um momento muito de divisão de águas. Porque, querendo ou não, naquele momento que eu me estressei, eu perdi um trabalho que valeria muita nota, que ia acabar impactando os meus colegas, esse estresse excessivo acabou que eu esqueci como se escrevia, esqueci como se calculava e tinha perdido um pouco do movimento da mão. E isso foi muito difícil para trabalhar. Poxa, você vai ser professor, vai ser pedagogo, você não sabe ler e escrever? Como que você vai se virar, certo?
E a gente, com isso, acaba chegando no aspecto do cuidado com a saúde mental da gente. Eu sei que vocês estão aí, basicamente, todo esse período pandêmico, né, discutindo acerca de saúde mental. O pessoal que é veterano também, eu sei que discutiu bastante em algumas disciplinas, mas não é um blá blá blá. Realmente você precisa se priorizar enquanto uma pessoa. Você tem que olhar, ó, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina, certo? Eu tenho que organizar a minha gestão do tempo ali melhor para otimizar as coisas que eu consigo fazer, e o que eu não conseguir fazer, eu vou falar, olha, eu não consigo fazer isso aqui. Em outra oportunidade, eu tento fazer, certo? Tente ser franco, veja os seus limites. Por quê? Para não acontecer a mesma coisa. Eu, parada no hospital, não consegui fazer os projetos do mesmo jeito. Tive que parar tudo. E ainda voltei tendo que fazer prova oral porque não sabia ler e escrever. Então, para estudar, eu escutava o meu, agora marido, mas na época era meu namorado, ele lia os textos para mim. Eu ia para as aulas, gravava o áudio das aulas, escutava em casa para poder aprender e assim fazer as provas, certo? E então, tomem cuidado com isso. Sempre coloquem o que é importante no momento. Em primeiro lugar, sempre vai ser você. Sempre vai ser você. A sua saúde, seu bem-estar e a sua satisfação. Se você não estiver com isso equilibrado, você tende a não ficar com um relacionamento saudável com a universidade. Tá bom que a gente sabe que a universidade tem um relacionamento tóxico ali por trás. Mas nunca esqueça que você é um ser humano valoroso e que você está ali com um propósito. E esse propósito, acredito eu, que não seja morrer de estresse. Tudo bem? Então, cheguei com aquela percepção. Escola pública ali, nossa, preciso tirar nota. Tinha que pedir autorização para tudo, só perguntar para a prof. Nadal. Toda vez que eu precisava ir ao banheiro, eu pedia para ir ao banheiro. Ela falava, não precisa pedir. Então, essas percepções, você obedecer, ter um limite, medo de errar, é a carga que eu cheguei. E na universidade você vai aprendendo a desconstruir isso em você. Por quê? Porque você precisa ter uma perspectiva crítica. O que é uma perspectiva crítica? Eles vão falar durante o curso inteiro isso para vocês. Mas vocês fazerem a leitura de mundo entendendo as intencionalidades por trás daquelas ações. As ações que as pessoas têm para com você não necessariamente é uma ação assim isolada de consequência. Às vezes eles têm uma intenção. Então está fazendo por quê aquilo? Para quê? Qual é a intenção, certo? E para você fazer isso, você não vai ficar num ponto de neutralidade. A professora fez uma pergunta, estou com medo de errar, não vou responder. Não, peraí. Se você não sabe, tudo bem, não sei. Se você tem uma ideia, coloque a sua ideia, construa, permita-se construir a aula com o que você sabe, partir disso também, se envolva. Com isso, a pedagogia redirecionou o meu olhar para com o mundo. Em 2016 também acabou acontecendo as ocupações das escolas. Eu não sei se vocês estão por dentro ou não, mas as ocupações foi um movimento estudantil, partiu do movimento estudantil, em favor da defesa da educação, por conta do ensino médio, que eles estavam também querendo fazer todo esse desmonte que a gente está vendo hoje em dia. Estavam um contexto político conturbado, não tanto quanto hoje, mas já estava dando sinais indicativos que estava o pior por vir ainda. E com isso, os estudantes secundaristas se organizaram e ocuparam as escolas para fazer as suas reivindicações, certo? Eu participei de uma das ocupações aqui que teve em Ponta Grossa, que muitos colégios foram ocupados, aqui por conta também da precarização que estava as instituições, inclusive em relação ao corpo docente. Só que é aquela questão, não fui eu que mobilizei. Surgiu a demanda dos secundaristas, e essa demanda se viralizou ali, e eles se organizaram mesmo, os professores juntaram, e eu participei, tive a oportunidade de participar das ocupações. Nesse momento das ocupações, o que aconteceu? A gente discutia muito na universidade. A escola, ela passou a ser um espaço de construção de conhecimento partindo do mundo. Então, eles estavam trazendo alguns dos adolescentes lá, por exemplo, já trabalhavam,
Eles traziam conhecimentos do trabalho para a gente discutir em sala. Parte de cultura também, grafite, rap, música. A gente conseguia, a partir disso, para construir outros saberes. Foi muito enriquecedor perceber que os conteúdos, as coisas que a gente vai precisar trabalhar, independente de onde você vai trabalhar, ele precisa ter uma concretude. E essa concretude você só vai conseguir enxergar se você se permitir enxergar. Você se pôr na perspectiva do outro, ter o olhar para com o outro, certo? E com isso, eu acabei compondo, em 2017, o CAPED, que é o Centro Acadêmico de Pedagogia, certo? Atualmente, por sinal, está aberto o edital para o CAPED. O que o CAPED faz? Primeiro ano a gente não teve recepção, o que aconteceu? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Pessoal, o CAPED, ele vai ser o órgão de representação estudantil máximo ali de pedagogia, certo? Então, tem níveis. O DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, ele é a representação máxima dos estudantes da UEPG, certo? Inclusive EAD. O CAPED e os outros diretórios, centros acadêmicos, eles são ramificações, como se fosse, né, entre os cursos, que vão trazer as demandas mais específicas do curso, para a defesa. Então, nós fizemos, ao final da apresentação aqui, eu vou mostrar algumas fotos de como foi a gestão do CAPED. Então, o CAPED ele vai fazer a parte de diálogo entre os estudantes, levantamento das demandas, a gente vai fazer diálogo com o departamento, colegiado, se tiver manifestações, a gente vai fazer também manifestações, a gente vai fazer o máximo possível para com que a voz do estudante, do acadêmico de pedagogia, seja ouvida, certo? Mas para ser ouvida, alguém precisa falar, certo? Não, ninguém escuta, vai adivinhar da sua cabeça. Então, é super importante que exista o centro acadêmico e que seja os membros participantes, não só a chapa integrante. Todo mundo que se inscreve, que se matriculou em pedagogia, não obrigatoriamente, mas sendo obrigatoriamente, acaba compondo o Centro Acadêmico de Pedagogia como colaborador. A gente chama de colaborador. Por quê? Porque vocês não têm vínculo direto da responsabilidade de cada cargo. Entretanto, vocês têm liberdade para participar de reuniões, podem levar as demandas, vocês basicamente são filiados. Imaginem como um sindicato e que vocês são os filiados desse sindicato para levar as demandas, certo? Então, a gente assumiu o CAPED em 2017. Eu era a secretária de comunicação. A presidente era a Bruna e era toda a minha chapa. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a chapa foi se esvaziando, certo? Então, ficou apenas eu para o CAPED. Sendo apenas eu, para segurar o CAPED ali na marimba, eu não poderia abandonar, porque a partir do momento que eu escrevi para a chapa, para mim era um compromisso, certo? Era um compromisso que eu assumi para com os estudantes de pedagogia. Como é que eu ia largar assim, que se lasque, não quero nem saber. Não, peraí. Então, tentei abrir edital algumas vezes, mas não conseguia juntar pessoas suficientes para conseguir abrir eleição. Este ano, graças a Deus, veio, eu percebi que estava tendo um movimento, né, acabei sabendo, etc., que tinham pessoas interessadas em assumir o CAPED. Eu agora não estou mais fazendo parte do CAPED, apesar de ainda não, basicamente ele ainda está na minha mão. Mas eu não sou mais acadêmica, certo? Eu me formei. A partir do momento que eu me formei, eu não posso fazer os direcionamentos, fazer reuniões do CAPED, certo? Eu me desliguei da UEPG. Com isso, vai vir uma nova chapa que vai poder, ou outras chapas, né? Depende de quem ganhar, que vai poder levar essas demandas para frente com a perspectiva que acabar defendendo para vocês, se vocês quiserem. Então, participem, votem, falem, se aproximem do centro acadêmico, porque a gente precisa dessa aproximação para ter uma coerência de curso, certo? Tô com medo, vai que é muito difícil, vai que é não sei o que.
Não é difícil, pessoal. Você tendo comprometimento. Eu trabalhava na época que assumi o CAPED de manhã e à tarde. Então, eu trabalhava de manhã e à tarde numa advocacia. À noite, eu estava na UEPG estudando. E nessa Marília... E deu certo, sabe? Eu conseguia escutar as demandas, conseguia levantar as questões, fazia acolhida dos calouros, fazia movimento. Quando a gente trabalha no coletivo, as coisas fluem melhor, porque as responsabilidades, elas não ficam tão pesadas, certo? Agora, quando você está sozinho, é. Para esse ano, eu não fiz a acolhida com o centro acadêmico por 2 motivos. Primeiro, que eu não estou mais vinculada ao CAPED, certo? Então, não poderia nem usar o nome do CAPED. E segundo, eu estou trabalhando no período noturno, na EJA. E na minha perspectiva, se eu for fazer uma acolhida com um período, precisaria fazer a acolhida com outro período, certo? É uma questão de justiça. Então, não foi feita esta acolhida esse ano, mas eu percebi que tem aqui o curso com vocês, na minha época não tinha, mas que está tendo, é uma forma de acolhida. A acolhida institucional também, da pedagogia, é uma forma de acolhida. Então, são várias alternativas que o pessoal acabou se organizando para não deixar vocês na mão também. Então, reconheçam, valorizem, é muito importante isso também. E participem do centro acadêmico, pessoal. Levem, conversem, dialoguem, porque é essa voz que você exerce que você vai conseguir fazer no teu espaço de trabalho também. Depende da tua conduta na universidade que você vai, entre aspas, treinando o seu comportamento no teu espaço de trabalho. Amadurecimento profissional não acontece apenas dentro do seu caderno, tudo bem? Continuando. Com o envolvimento no CAPED, eu também acabei me aproximando dos projetos de extensão. Dos projetos de extensão, e também do meu grupo de pesquisa, que é o NUPEPS, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social. O presidente, né, o nosso líder, é o professor Érico Ribas Machado, que eu estou com saudades, por sinal, que é uma ótima pessoa. E a partir do NUPEPS eu me aproximei da pedagogia social, certo? A pedagogia social, ela vai abranger a pedagogia, de certa forma. Imagine o seguinte, a educação social é um campo, assim, prático, e a pedagogia social, ela vem estudar esse campo prático, as consequências desse campo prático. Aonde tem pessoas, educandos e educadores, que interagem em favor de uma mudança, de uma outra ação, está acontecendo uma relação de educação social. Instituições, por exemplo, asilos, casas-lares, Guaramirim, qualquer serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que está tendo uma ação ali de acolhimento, de troca, de envolvimento entre as pessoas com uma intencionalidade, está acontecendo educação social. E na escola, qual que é a diferença? Acontece educação social ou não acontece educação social? Depende, tem várias vertentes, assim como quase tudo que é científico tem várias vertentes, tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não, porque escola é lugar de currículo, escola é lugar disso. Mas na escola tem pessoas, e essas pessoas aprendem com pessoas, não apenas a questão curricular, certo? E essa interação que eles vão montando de conhecimento de mundo, ética, valores, moral, perspectiva de si, certo? Perspectiva do outro, engloba dentro da educação social, na minha perspectiva, ao meu ver. E com isso a escola acaba sendo também um espaço de educação social. Mas esse debate é longe. Mas a partir dessa reflexão, fui chegando ainda mais dentro do campo da pesquisa. E com isso eu tive a oportunidade de fazer a extensão com o Érico em 2018 no EPG na Guaramirim, em Ponta Grossa. Era práticas de educação social. Então, uma vez na semana, nós íamos até a Guaramirim para fazer projeto, né, dentro da perspectiva ali do Paulo Freire e de emancipação, né, crítica e política. E nós trabalhávamos com os grupos. Então, o meu grupo era o grupo Alfa, era um grupo de adolescentes. Tinha crianças, adolescentes e todos em situação de vulnerabilidade. E com isso eu me surtei ainda mais, né, gente? Me apaixonei ainda mais. A extensão me permitiu conhecer uma outra vertente que eu
gostei de atuar, certo? Apesar de hoje eu estar na escola, ainda estou trabalhando com o público que eu gosto, certo? Mas ainda o meu foco é trabalho em instituições, que é uma possibilidade com o curso de pedagogia. Até tá travada. Aí, ó, bonitinho. Também em 2018, eu saí da... Vou botar aqui bonitinho. Eu saí do escritório de advocacia que eu trabalhava e acabei indo estagiar na prefeitura. Estagiando na prefeitura, você estagiário quando vai para lá, eles vão direcionar onde eles estão precisando de pessoas, certo? Então, a primeira escola que eu fui foi um CEMEI, e esse CEMEI era lá pro lado de Periquitos, certo? Então, eu ajudava, era auxiliar ali da professora e etc. Fiquei 1 mês e pouco no CEMEI e me chamaram novamente na prefeitura, na secretaria, que eles precisariam me direcionar para uma outra escola, porque estavam precisando de auxiliar de inclusão. Fui para outra escola. Bum, auxiliar de inclusão. Era para ser auxiliar de inclusão de uma criança. A realidade era outra. Fui auxiliar de inclusão de outras crianças e a turma tinha uma dificuldade muito grande escolar. É uma escola periférica. Então, do meu trabalho ali, você tinha que se virar nos 30, porque o amparo teórico, eu ainda estava em formação na universidade, certo? E você não pode deixar ver navios ali, porque a tua responsabilidade, quando você assinou o teu contrato ali, você está lidando com vidas, certo? E essa responsabilidade, ela vai acompanhar a vida inteira da pessoa que você está trabalhando. Então, eu tinha que trabalhar com pessoas com baixa visão, autistas, trabalhava também com dificuldade motora, tinha mais 2 que tinham dificuldade, tinha transtorno de hiperatividade, de hiperativos, e tinha TDAH, eram os meus alunos. E junto, na turma de 35, o restante que estava precisando ter alfabetização, certo? Então, eu fazia muito essa ponte com a professora. Foi enriquecedor para a parte profissional, mas tem aquela questão. Qual que é a tua intenção para ir para o estágio? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? O que eu faço na minha vida? O estágio, ele me deu um fôlego para conseguir estudar, certo? Porque trabalhar e estudar não é fácil. A gente é trabalhador, a gente precisa do dinheiro e muitas vezes o estágio ou a bolsa acaba ajudando nessa questão, para você se manter na universidade. Manter os xerox, manter os transportes, manter tudo que você precisa de recurso para fazer o teu curso ali. Mas, uma dica que eu dou, não comece estágio na prefeitura no primeiro ano. Não comece estágio na prefeitura no primeiro ano. Porque é um choque de realidade e você precisa de, no mínimo, ter um pouco de formação para entender o que você está fazendo. Senão, você vai reproduzir as coisas que estão acontecendo na escola. E essa reprodução, você está, muitas vezes, até deixando de exercer a tua consciência crítica de mudança para aquele aluno. Você está reproduzindo um padrão, mantendo o status quo. Vocês vão ouvir muito falar durante todo o processo de graduação. E isso não acaba sendo incoerente com o que se pretende com a universidade, a perspectiva que se pretende oferecer ali na universidade. Para você trabalhar com uma criança, mesmo que seja no CEMEI, você não é uma babá, você é uma educadora, você é uma professora. Então, você precisa ter os saberes básicos de professora ali para saber a fase do desenvolvimento da criança, a importância do brincar, mas qual que é a brincadeira, qual que vai ser o seu direcionamento, qual que vai ser a sua mediação, certo? Assim como no ensino fundamental. Você pode pegar tanto para auxiliar de inclusão, tanto para uma professora auxiliar ali, e você vai ter que se virar na marimba. Mas mesma coisa, quais são as fases da alfabetização para essa criança? O que você vai fazer? Quais são os recursos que você vai trabalhar? Quais são as possibilidades que você vai trabalhar para desenvolver os potenciais do seu aluno, certo? Ou do seu educando, se você for para uma instituição. Então, o estágio é enriquecedor, mas é duplo, certo? Um estágio obrigatório, você vai ter uma percepção bem ramificada do que é a escola. Você vai ter um momento de escola.
No estágio obrigatório, você vai ter do estágio não obrigatório, você vai ter a rotina escolar. Você vai realmente ver as relações dos professores, vai realmente ver as relações dos alunos, vai ver o clima escolar, tudo que acaba envolvendo de relações que vocês estão vendo em gestão por educação, vocês vão ver no estágio não obrigatório. Entretanto, a responsabilidade que você vai ter também precisa tomar em conta. Então, pensem o que acaba sendo melhor para vocês. Para mim, foi bom. Apesar de desafiador, foi bom ter feito o estágio porque me abriu uma nova perspectiva profissional. Com isso também, eu só saí do estágio porque eu consegui entrar numa bolsa de extensão pela Universidade Sem Fronteiras com a UEPG, através do NUPEPS, que era para quê? Para o curso de educação dos educadores sociais do Campos Gerais, que nós promovemos no ano de 2018 e 2019 com o NUPEPS. Então, isso eu já vou explicar um pouco melhor para vocês. É importante pontuar que, por conta desse estágio, eu consegui também fazer parte do coletivo ILEAE. O ILEAE é um coletivo de estudantes negros e negras da UEPG. É um coletivo ativo e que existe apesar da pouca visibilidade. Então, nós fazemos estudos de material acerca de etnia, negritude e a nossa percepção do mundo, tudo que acaba envolvendo essa temática étnico-racial, a fim de nos apropriar também e acabar levando a visibilidade, né, aqui na universidade. A gente sabe que ainda estamos numa sociedade racista, mesmo que às vezes racismo velado, às vezes não tão velado assim, certo? E que a gente precisa se posicionar, a gente não vai ser só não gosto de racista, a gente tem que ser antirracista, certo? E esse antirracista exige que você tenha um posicionamento ativo e incisivo quando presenciar uma situação de discriminação, certo? Porque se você se abstém daquilo, você simplesmente... Então, o Coletivo ILEAE, conheçam, eu tenho contato se vocês quiserem para conversar. A gente promove, principalmente em novembro, que é o mês da consciência negra, né? Tem muitas atividades. A gente faz até formação em escola, foi feito já. E é um espaço muito bom de se construir. Conheçam o Coletivo ILEAE. Tem outros coletivos também, pessoal. Olha, participem de tudo que vocês conseguiram na universidade. Então, nesse 2018-19 que eu falei, da educação social, nós projetamos junto, era um grupo de 5 extensionistas, sendo uma egressa, que era a Milena, e mais nós 4, 2 de pedagogia e 2 de serviço social, por conta de ser da educação social, mais o Prof. Érico como orientador. Então, nós organizamos o curso inteiro, fizemos o levantamento nas instituições aqui do Campos Gerais, convidamos os educadores sociais, que são todas as pessoas que atuam nessas instituições, para participar desse curso de formação dos educadores sociais de Ponta Grossa, certo? E com isso a gente tinha intenção de dar propriedade prática e teórica, porque a prática muitas vezes eles já trazem, porque eles estão atuando nas instituições. Mas e o amparo teórico, certo? Então a gente ia fortalecer ali, proporcionar esse acesso ao amparo teórico para entender a realidade que eles estavam vivendo, entender a realidade dos seus educandos e a partir disso transformar ela, certo? Claro que se você está trabalhando com um educando que está numa situação de miséria, você não vai conseguir fazer uma transformação, dar uma casa para esse educando, dar um dinheiro para esse educando, você não vai conseguir fazer a parte concreta desse educando, mas você vai poder abrir a perspectiva dele de autoleitura sobre a própria realidade e ver as possibilidades de atuação. Não é porque, às vezes, o caminho que você está inserido, o meio que você está inserido, está te direcionando só para um caminho, que aquele caminho é único para a sua vida, entende? Você pode ter outras alternativas. E essas outras alternativas, às vezes, precisa de uma lente para você conseguir enxergar. Então, o amparo teórico
em conjunto com a parte prática, proporciona essa leitura crítica, que proporciona uma perspectiva diferente acerca das pessoas. Então, foi um curso muito enriquecedor, a gente atendeu mais de 150 educadores sociais, ele durou quase um ano, foram 9 meses, se não me falha a memória, eram encontros mensais, certo? Então, eles vinham, às vezes até de outras cidades, e a gente fazia no período da manhã a parte teórica, uma parte teórica, e à tarde nós dividíamos o grande grupo em grupos menores, para fazer a discussão, vinculação, dinâmicas, que eles ficavam mais à vontade até para trazer as questões que eles vivenciavam nas próprias instituições, muitas vezes. Então, foi bem legal esse período. E graças à universidade pública, acabar me proporcionando ali uma bolsa, certo? Porque o trabalho foi bastante, gente, sinceramente. Em 2019, eu participei também da extensão de relações étnico-raciais, possibilidades pedagógicas para o cumprimento da Lei 10.639/03, que trata com as relações de africanidades. Oi, filha, te amo. Mamãe já vai lá com a vovó. Depois eu mostro meu nenê aqui. Eu tenho um nenezinho também. Se chama Amelie Dandara. Então, a gente teve a oportunidade de fazer a formação ali, aprendemos algumas técnicas, atividades, a parte teórica a gente teve em sala com a professora Lúcia Mara, em parceria com o PROA também, da Profenelba, e nós fomos fazer formação lá na Serra do Apom, que é numa comunidade quilombola. E, nossa, gente, ai, que show! A gente conheceu a escola quilombola, é uma escola muito seriada, certo? Tem menos crianças, mas é muito seriada. E é uma riqueza, gente, Nossa, sinceramente, é incrível a escola mesmo. E com isso, nós teve a oficina de contação de história para os adultos, que também foram um dia, não foi só para as crianças. Pedagogia não é só para crianças. Foram os pais dos alunos lá fazer parte de formação, contação de história, teve dinâmica para as crianças, teve confecção de abaiumis, teve muitas atividades durante o dia, muito enriquecedor que foi. Então, em parceria com o PROA e a Prof. Lúcia puxando o bonde. Então, é muito legal quando a gente trabalha as questões étnico-raciais e você consegue ter a oportunidade de ir até, sabe? Porque ao final do 4º ano, acredito eu, vocês vão perceber que a partir dessa multiplicidade de espaços da educação, cria-se a cultura escolar, certo? E essa cultura escolar, às vezes, ela está um pouco distante da cultura dominante que a gente tem, né? Do aspecto dominante, que é basicamente branco, que hétero, que a gente tem nas escolas hoje em dia, a percepção. E urbano, né? Porque tem as escolas do campo que tem uma outra perspectiva, ou pelo menos deveria ser, que é diferente de escola rural. Mas foi possível perceber a partir também dessa extensão. O que você estava vestindo foi um projeto de 2019, e com a professora Marcela Teixeira Godoy, com o curso de Artes e Biologia também, o departamento de Biologia, que fez uma exposição de arte com as roupas de vítimas de abuso sexual. E era com o intuito de desmistificar o vínculo entre a roupa que se usa com o abuso que se praticou. Então, a gente fez exposição na ProEx um tempo, também teve formação, várias escolas foram até a ProEx para ver a exposição, tiveram formação lá com a parte da polícia, também acabou participando, a professora Marcela também fez esse aporte. Nós fomos até a Unicesumar, e para levar a exposição até lá e fazer discussão acerca dos direitos das crianças, dos adolescentes também, e prevenção de abusos, né, as outras práticas também, como se trabalhar com uma pessoa que sofreu abuso. E
nesse projeto, foi a primeira edição em 2019, ele já tinha acontecido no exterior e a professora importou para cá, né? A professora Marcela importou para cá. Então, era roupa de criança, tinha roupa de idosas, e junto com essas roupas estavam o relato. O relato estava no chão, já com a intenção de você fazer uma reverência para aquilo que você estava lendo, com um sinal de respeito, certo? É muito forte esse projeto, mas é para ser forte mesmo, sabe? Quebrar os paradigmas e os preconceitos acerca da roupa. Em 2019, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC, que é o meu xodó eterno da minha vida, meu amor, que é a educação escolar prisional como âmbito da educação social, reflexões históricas e pontes contemporâneas quanto à possibilidade de reintegração social. Aí todo mundo, ai, mas por que você está pondo a reintegração social? Porque reintegração é um grupo à parte dentro de um grupo maior, tinha que ser reinserção, tinha que ser alguma coisa assim, para mostrar que vocês estão colocando, assim, no geral, trazendo de novo a sociedade. Não, mas espera aí, qual que é a realidade que nós estamos hoje? Uma pessoa que passou pelo sistema prisional, ela não vai estar livre de uma chaga, desse rótulo de que passou pelo sistema, certo? Então, ele não está reinserido, ele está reintegrado. Espera-se que no futuro possa se abranger ali, espero que as pessoas mudem, percebam diferente e a gente possa trabalhar com a reinserção. Mas a realidade de hoje é reintegração ainda, infelizmente. Então, eu trouxe basicamente tudo o que eu aprendi durante a pedagogia. Está dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro uma parte histórica da educação, como surgiu a educação no mundo, no Brasil, e como que a educação é usada como instrumento de separação de classes, como é uma educação para uma classe que é a mais abastada, e como é a educação para a classe trabalhadora, certo? E como ela vai fazendo essas exclusões sociais. No segundo aspecto, fui trazendo aspectos da educação social, e vinculado com a parte penal ali, todo o apoio em lei que se tem da oferta da educação nos espaços prisionais para as pessoas que estão em privação de liberdade. Também acerca do direito à educação, certo? Toda a parte de leis eu trouxe no segundo capítulo. No terceiro capítulo, juntei a educação social como uma possibilidade de você instrumentalizar também, trabalhar a partir do professor que tenha essa consciência, que tenha um aporte com a pedagogia social, como que ele vai se posicionar, se instrumentalizar para trabalhar com uma pessoa que está ainda no sistema prisional, certo? Então, é o amor da minha vida, eu quero dar continuidade a essa pesquisa, porque ainda tem muito para se discutir, muita coisa para se mudar, certo? A parte da representação estudantil, que acaba perpassando todo esse período acadêmico, basicamente, com exceção do primeiro ano, né? Ele é baseado na questão da indignação. Então, vocês vão pensar agora do porquê que vocês estão fazendo pedagogia. E esse porquê, ele precisa conter algo que você faça de diferente que outros professores, outros profissionais não fazem. O que vai te... Nada além da sua intencionalidade. Ela pode estar para manter o que se tem hoje ou para buscar algo melhor. Espero que todas e todos possam querer algo melhor para a educação. Reconheçam que vocês estão impactando vidas a partir do momento que você está com o seu jaleco, que você está em uma instituição, você está já fazendo diferença. Às vezes até no seu comportamento. Você foi educado com alguém, você foi carinhoso,
você foi afetivo com alguém, você já está mostrando o tipo de profissional que você é, certo? E isso pode ser um exemplo que alguém pode levar para a própria vida. Então, o seu comportamento, as suas ações e as suas intenções, elas vão mostrar o seu caráter profissional. E com isso, a indignação que a gente chama é não querer ficar do jeito que está. Eu quero fazer diferente. Se eu estou num espaço que é dentro de uma cultura violenta, que é na base do grito, que é na base do desrespeito, eu não preciso pegar aquilo para mim. Eu posso fazer diferente. Mas para eu fazer diferente, eu tenho que ter uma tomada de ação. E essa tomada de ação, ela vai implicar na minha atitude, certo? E essa atitude, ela precisa sempre ponderar as consequências e os ganhos, certo? Então, sempre com cautela, respeito, carinho, dedicação e empenho, vocês vão longe, meninada. E meninos, caso tenham, né? Os estágios obrigatórios, que eu já acabei discutindo antes. Agora, como estou, né? Eu estou fazendo pós-graduação em alfabetização e letramento e também em psicopedagogia, porque eu tenho, além de precisar aprofundar esses meus conhecimentos para trabalhar com a EJA, que é o meu trabalho atual, porque a pedagogia não me deu esse aporte quando trabalho com educação de jovens e adultos. Isso eu não peco em nada falar isso, porque a gente foca no desenvolvimento da criança, na apropriação da escrita da criança, das relações infantis, mas adulto e adolescente se esquece dentro do curso de pedagogia, algo para se pensar, e eu espero que um dia possa se reconhecer a EJA como um valor importante de se discutir e reconhecer, porque a gente sai daí, ó, da UEPG, e vai para lá. Vai para lá para trabalhar com eles. E aí, você vai fazer um pentinho amarelinho para eles pintar? Vai fazer alguma coisinha DVA? Peraí, são adultos, eles já têm uma carga cultural. Então, eu fui buscar na pós essa instrumentalização, um aporte teórico para eu conseguir fazer um trabalho ainda melhor com a EJA. E também a psicopedagogia tem interesse por conta que eu quero dar prosseguimento para a minha pesquisa. E a minha pesquisa ali, dentro da questão prisional, eu quero abranger questões de inclusão quanto às dificuldades escolares e transtornos de aprendizagem, certo? Para isso, eu preciso da psicopedagogia. E por conta disso, deste foco, eu também me inscrevi para ser monitora no ano passado e concluído este ano, na disciplina da professora Nelba, de processo de aprendizagens e dificuldades escolares. A gente fez ali após 2019, então foi em 2020 e 2021, né, no caso. 2021? Sim, porque a neném era pequena. Eu esqueço às vezes que a gente está em 2022. O que é uma monitoria? Você basicamente vai ser um estagiário de uma disciplina só. Então, você vai acompanhar as aulas, vai aprender a fazer correção de provas, elaboração de provas. No caso da disciplina da Prof. Nelba, que era também a distância, não a distância, né, mas que a gente chama remoto, que vocês estão chamando hoje, né? A gente chamava de híbrido, mas beleza. Que era presencial e também a distância, como que se mexe na plataforma para colocar as atividades. Então, você vai acompanhar o professor, o planejamento do professor, quais intenções do professor, as aulas que ele vai dar, e ao final você vai dar uma aula para o ensino superior, certo? Então, foi super legal mesmo, assim, acompanhar, aprendi ainda mais. A professora Nelba é incrível, aproveitem ela, gente, porque ela arrasa. Os professores da UPG arrasam, na verdade. Eu tenho orgulho dessa universidade que só vendo. E para a EJA, eu comecei esse ano a trabalhar, voltei porque eu engravidei em 2020 e tive neném no final de 2020, então minha vida basicamente deu aquela freada, assim, mais ou menos, né, porque eu estava fazendo a monitoria, mas segurou bastante das coisas. Eu abri mão de fazer o mestrado, né, fiz a minha recusa lá, e porque eu queria ver o que seria da minha vida como bebê, porque, gente, não é fácil bebê. Não, eu não sei se tem mães aqui ou pais aqui, mas o tanto que exige uma criança de você
é difícil de conciliar com a parte acadêmica. Um dos dois ia ficar, na minha realidade, ia ficar de lado. Então, eu preferi dar uma pausa para cuidar do meu neném e agora estou voltando na EJA. É muito legal porque você percebe que os alunos, eles trazem uma bagagem muito rica de vida, de vivências, experiências, e que para você trabalhar tem que ser a partir disso que eles trazem para você. Para daí você ampliar, certo? E conciliar com os conteúdos. Lembrando Paulo Freire, a gente dentro da EJA trabalha com Paulo Freire, gente, não é nem Miguel, não é nem o famoso pialo que eles falam, porque realmente a gente tá ali com o Brandão, tá ali com Paulo Freire, tema gerador, palavra geradora, círculo de cultura, conciliando com a parte conteudal. Então, o método Paulo Freire não tinha esse compromisso com o currículo. Agora, se você está dentro do sistema de ensino, você precisa trabalhar com currículo, mas para trabalhar com currículo precisa do método, e o método que utilizamos, o método freiriano, certo? Então, aqui eu trouxe algumas fotos, quase terminando já aqui, só para ilustrar um pouco para vocês. Que foi, a primeira fotinho é quando eu fui fazer minha matrícula na UEPG, a maior parte desse pessoal estava na minha turma, e a maior parte se formou, graças a Deus. E aqui ao lado foi a saída, né? Que eu me baseei muito na Stein para fazer as minhas pesquisas. Que é em 2019. Meu cabelo agora mudou, mas a inspiração não mudou. Daqui, isso. Aqui foi um encontro comum no PEP, certo? Primeira foto é do projeto da UEPG na Guarda-Mirim. E a foto do meio aqui, que tem um círculo no chão, é a formação com os educadores sociais da Guarda-Mirim, que nós fizemos também essa instrumentalização. E a terceira é o vínculo que o meu grupo de trabalho estabeleceu. E como nós discutimos e decidimos que através de eleição, de votação, né, que o nome do grupo seria Alfa, eles, por conta, fizeram um desenho desse lobo maravilhoso e colocaram na porta. E quando eu cheguei para trabalhar, estava ali, Grupo Alfa. Vê se pode, gente. Olha que coisa incrível. Ai, é inspirador. A fotinha de baixo aqui é o primeiro dia do curso dos educadores sociais, certo? Então, eram esses os nossos educandos. Eram as pessoas que nós trabalhávamos. E aqui ao lado era uma das viagens que nós fizemos com o NUPEPS. Essa ali a gente foi para o Rio Grande do Sul, com a extensão, para participar do EDUSO do Rio Grande do Sul. Então, EDUSO é todo e qualquer evento acerca de educação social. Então, nós fomos com o pessoal do CEPOPS. Aqui ao lado, a primeira fotinho é a penúltima aula com os educadores sociais. E ao lado aqui, mais embaixo, a aula ao campo com os educadores sociais. Também, a gente não fazia só coisas dentro de sala de aula, a gente fazia atividade dinâmica para ser legal, porque uma aula não precisa ser maçante, certo? E ao lado, esse que tem as crianças, era uma das instituições do Rio Grande do Sul que a gente foi partilhar de processos pedagógicos dentro de uma instituição de fortalecimento de vínculo. Então, eles trabalhavam com essas crianças visando ajudar em algumas dificuldades escolares que eles tinham a partir de jogos. Muito legal, né? Embaixo, as pesquisas, né, que é a apresentação de artigos no Rio Grande do Sul também. E aqui ao lado, que tem a fotinho a gente segurando a bandeira do NUPEP, já foi um EDUSO em Pato Branco, EDUSO Paraná, que aconteceu em Pato Branco. Aqui, o coletivo Ileaie, que eu estou apresentando para vocês, estão aqui ao lado o André, mas que agora é mestrando, tá, acho que para São Paulo, o André. E nós nos organizando. Aqui embaixo a Martinha, que ainda está ali na UEPG, está no último ano de letras. Lucélia, André e o outro André também. Então, nós nos organizávamos, fazíamos reunião, tá faltando bastante gente aqui nessa foto, mas para discutir as questões específicas acerca da negritude e do grupo estudantil da UEPG. O lado foi no Novembro Negro, o último que eu tive a oportunidade de participar, em 2019, foi junto, em parceria com o Serviço Social. Dentro do Novembro Negro, nós trabalhamos, aqui a primeira foto, uma escola de ensino médio, certo? Escola estadual, inclusive com o diretor está ali. Não se preocupe que nós temos autorização de imagem.
E aqui ao lado com a escola municipal também, acerca de valorização da cultura negra. Nossa, foi muito legal, pessoal. Nossa, e fizemos roda de capoeira, ensinamos muitas questões, contação de história, discutimos racismo, preconceito, inclusive em relação ao preconceito de gênero, né? Aqui a extensão das relações étnico-raciais da Serra do Apom. Então, a primeira foto até está a professora Lúcia ali, fazendo a dinâmica das crianças, que eram com percussão corporal. E ao lado foi muito legal, porque essa pessoa, essa mulher que está sentada aqui, ela era matriarca da comunidade. Ela sabia história, gente, de cabo a rabo da comunidade, e era a pessoa mais velha de lá. Então, nós nos sentamos para ouvir as histórias de lá. A gente não foi simplesmente para, entre aspas, ensinar, nós fomos para aprender também. Nossa, como foi enriquecedor. O LAMP também fizemos algumas atividades, fiz algumas atividades no LAMP, essa foi a primeira que o pessoal fez, e agora acho que vocês estão fazendo pelo LAMP esse curso, né? Esse aqui era cerca de um ensino de ciências para o ensino fundamental. A professora Rosana está ali no meio, e aqui no cantinho meu marido que estava de gaiato, que foi no pulo do gato, mas algumas estratégias de ensino para ensino fundamental de ciências, que por sinal uso até hoje. O projeto do que você estava vestindo, da professora Marcela, aqui ao ladinho a professora Marcela. O vereador Zeca está ali porque ele acabou protocolando uma moção de aplauso para a prof. Marcela que ela recebeu. E assim eram as roupas, pessoal, das pessoas que foram abusadas. E ao chão tem os relatos aqui. Então foi bem chocante. Tinha muito mais roupas, gente, olha, de homens, adolescentes, mulheres, avós, bebezinhos, fraldinhas, a roupa realmente que a criança, que o adolescente, que o adulto, que o idoso estava usando no momento do abuso. Dialogando acerca da extensão, os projetos que nós fizemos, então aqui eu participei falando acerca do curso de Educadores Sociais. Aqui ao lado está a professora Nelba e do outro lado está a professora Priscila Laroca, que não está mais conosco, mas que eu sinto uma falta tremenda. E as outras pessoas também da extensão, mas os outros cursos. Então, é uma troca muito interessante dos saberes, nos conectam, participem, façam um artigo, conheçam pelo menos, vão até, se informem para se informar sobre o que está acontecendo na universidade. Vocês podem se surpreender, certo? O CAPED aqui, as duas primeiras fotos ali em cima são das acolhidas, a última acolhida que a gente fez. Embaixo foi a primeira acolhida que a gente fez, que foi lá no DC, no Centro de Convivência, no Campus Uvaranas, mas quase ninguém foi, né? Porque foi mobilizado pelo DCE, mas quase ninguém foi por conta da distância, era um sábado. Mas sempre fizemos atividade de acolhida, quando estavam ali, e também atividades de luta política, né? Então, aqui vocês estão vendo a primeira foto, por mais segurança, quando teve aquela cena que uma pessoa entrou no prédio da UEPG, com má intenção, né? E a gente fez a reivindicação por mais segurança, daí conseguimos algumas coisas interessantes até. Embaixo é quando a Natália foi assassinada, lá no campus UEPG, na parte dos... Oi, a mamãe já te mostra aqui, filha. Esqueci o nome dos apartamentos lá que tem, ela foi assassinada, e nós fizemos um movimento contra a violência contra a mulher, que nossa, gente, juntou muita gente, ficamos andando ao redor da UEPG lá e fizemos um debate muito louco. E também conseguimos trazer a Paola Graff para fazer uma discussão acerca de violência da mulher nessa semana, fizemos inclusive com certificação. Ao lado, 30 de maio, né, contra o corte da educação. Aqui, continuação da Natália. Pessoal, a gente convocou e as pessoas foram indo. Eles que fizeram lá os nossos crachás e as faixas, por Natália e por nós, para que o luto seja verba. E aqui ao lado, eu estou discursando na Bahia, graças a Deus, que eu tive a oportunidade, por conta do movimento estudantil, União Paranaense dos Estudantes, CAPED, ir
para a Bienal da UNE, da União Nacional dos Estudantes, para a Bahia. Então, aqui a gente estava discutindo acerca de extensão universitária. E aqui um pouquinho do que foi, né, gente? Que ferveu, que suco lá. Tinha, se eu não me engano, mais de 30 mil pessoas. Estava muito cheio mesmo, do Brasil inteiro. E foi na Universidade Federal da Bahia que a gente fez as atividades políticas. Mas também teve também uma curtiçãozinha aqui para gente, Salvador. Eu quero ainda ir para morar, porque é um lugar maravilhoso. Semana de Educação, que o CAPED também participou e muitos acadêmicos participaram. Todos esses aqui são acadêmicos que ajudaram na construção da Semana de Educação. Então, participaram atendendo as monitorias, em tudo. Nossa, sem esse pessoal não teria como a gente ter suporte para a Semana de Educação. Todos, a maior parte deles acadêmicos. Tem alguns professores, tá eu e o Guilherme aqui representando o CAPED, mas o restante tudo acadêmico. E o meu TCC, como é que foi? O pessoal tudo na defesa, participando comigo lá. E aqui um pouquinho do meu trabalho de hoje em dia, aqui. Minha turminha show de bola aí, as dinâmicas que a gente faz, inclusive do dia do desafio. Essa foto aqui de baixo é semana passada, recente que tá indo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem prestado atenção todo esse tempo. Se tiverem alguma pergunta, é só lançar. E gratiluz. É isso aí. Obrigado, Tawane, por ter falado esse tempinho com a gente. Adorei muito sua fala. Sua fala foi bastante contundente, bastante marcante pra gente. Mostrou mais um pouquinho as possibilidades da graduação, né? Eu já falei sobre isso durante o encontro do dia 21. E hoje você trouxe um pouquinho da atuação prática ali, trabalhando na EJA. Eu admito que semana passada, inclusive, eu estava assistindo alguns vídeos até na disciplina de Fundamentos da Língua Portuguesa. A gente estava vendo uns vídeos falando sobre uma prática lá, direcionada para a EJA, né? E me saiu uma fagulhazinha ali. Saiu uma fagulha. Bom, vamos dar uma olhada no que o pessoal tá falando ali no chat. Vamos ver se tem algum comentário. Eu vi aqui a questão dos cargos do CAPED também, que quem que falou aqui? A Joyce. Oi, Joyce, é minha amiga. Joyce, os cargos do CAPED é presidente, vice-presidente, tem 2 secretários de finanças, secretário de esportes, comunicação, extensão, e tem mais 2, secretário-geral. Secretário de Integração. Integração. Muito obrigada. São os cargos que tem no CAPED. As aptidões, se eu for falar, vai demorar muito. Mas se você quiser que eu explique, eu mando o meu WhatsApp aqui. Pode chamar no probleminha. Eu vou escrever aqui no chat. Aí pode chamar. 98. Tem uma chapa que ainda está aceitando membros para compor. Então, por exemplo, para se inscrever para o CAPED fazer chapa, precisa ter a quantidade mínima. Só que não tem uma quantidade máxima. Certo? Então, compôs aqueles cargos, você pode se inscrever na chapa como colaborador. Então, pode ter chapa de 20, 30, até melhor, sabe? Mas, gente, assim, fica mais plural. Agora, deem uma olhadinha, uma possibilidade legal. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui no ladinho no chat para vocês. 9346. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Thaís, também. A educação do sistema prisional. Pode chamar também, manda o material, tem bastante, porque é um pouco difícil de encontrar, mas eu tenho um aporte legalzinho. Pode chamar aí, que nós mandamos para vocês, tá bom? E muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, podem lançar no probleminha aí, galera. Bom, enquanto o pessoal não manda perguntas ali, eu vou encaminhar para vocês o link do formulário de avaliação e presença do encontro de hoje, tá? Peço que vocês preencham ali. É um formulário bem pequeno, rapidinho para vocês preencherem, tá? Tô mandando no chat ali agora o link. E podem continuar mandando perguntas ali, falando aqui com o microfone, fique à vontade, tá?
Tawane, eu tenho uma dúvida. Espera só um pouquinho, mamãe já vai falar. Me diz uma coisa, a construção do teu tema... A mamãe já vai falar com você, só um pouquinho. A construção do teu tema do teu TCC, você já veio, tipo, desde o primeiro ano com o tema já montado, já sabendo o que você queria fazer? Ou ele foi se construindo ao longo do curso? Boa pergunta, Mirelle. Eu fui conseguir sistematizar o meu tema de TCC no terceiro ano. Porque no terceiro ano, em pesquisa e prática pedagógica, vocês trabalham acerca da construção do TCC, certo? Então, ele tem que ter uma propriedade. No primeiro ano, eu estava mais querendo, eu estava pesquisando acerca de violência simbólica nas escolas, porque uma amiga minha, Gabriele, que é um amor da minha vida até hoje, ela veio de um colégio que trabalha com práticas restaurativas. E na época, a namorada dela era uma das grandonas das práticas restaurativas daqui, de Ponta Grossa. E isso me interessou, certo? Nossa, o que é prática restaurativa, violência simbólica, tá. Com isso, acabei conhecendo a área da educação social. Conhecendo a área da educação social, foi abrindo outros leques, entende? E eu percebendo, e foi me incomodando na pedagogia as faltas, certo? Então, eu trazia alguma questão acerca de inclusão, acerca de adulto, acerca de prisão, assim, que aparecia, até por conta dos debates de desigualdade social, desigualdade financeira, né? E não tinha isso. E eu comecei a macetar aquilo. A minha intenção no terceiro ano era fazer uma pesquisa de campo. Eu queria pesquisar com os estudantes que estavam no sistema prisional, qual que era a percepção, por que evadiram, qual que era a percepção deles acerca da escola, e pesquisar também com os professores e pedagogos e diretores qual que é a percepção deles para com aqueles alunos, certo? Aí, claro, que não ia dar por conta que é uma burocracia muito grande para fazer essa pesquisa nesse grau numa graduação, além do tempo que leva. Mas, quando chegou a professora Nelma no quarto ano falando do Riven Forstein, vocês vão conhecê-lo também, acabou sendo a gota d'água, assim, para dar um boom para mim acerca disso, que é a importância do professor ou do educador acreditar que é possível aquele seu educando aprender, acreditar naquele educando, e como que isso vai ter uma mudança orgânica mesmo no sujeito, para que ele pegue e retorne isso para você, certo? E daí falei, pronto, fechou o pacote. Quero mostrar como que está sendo um processo de exclusão desde o início dos tempos, e como que é importante o professor que está hoje não achar que é só mais um que está ali. Fazer a diferença até para que a criminalidade deixe de ser uma realidade daquele sujeito, para que ele consiga sair da criminalidade, entende? Com uma outra perspectiva, preparado para apanhar um pouco também, porque ainda a sociedade não está aceitando. Só que ele tendo a consciência disso e conseguindo ter uma maturidade emocional para trabalhar com isso, ele consegue ter um outro direcionamento, entende? Mas para isso precisa da preparação do professor. Então foi trabalhando, foi aprendendo e questionando outras questões que acabaram perpassando isso, sabe? Eu acho que eu penso, na verdade, que no primeiro ano é um momento que você tem que estar mais aberto possível para ouvir as novas perspectivas, porque muita coisa vai quebrando, assim, da coisa que a gente aprende, e para daí conseguir ter uma ideia de pesquisa para TCC. Claro que pode ter, por exemplo, eu adoro trabalhar com educação infantil, que é desde o primeiro ano ela sabia que ela queria trabalhar acerca de sexualidade e educação infantil. E ela fez o TCC dela com sexualidade e educação infantil. Mas o processo de maturação da temática, sim, também teve várias mudanças e que acabou enriquecendo muito a temática. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, Mirella. Mirelle, né? Oi, então, em relação à pedagogia social que você estava comentando, é possível fazer estágio nesses lugares, como Guarda-Mirim? Eu sei que aqui na cidade, talvez acho que os irmãos Cavanes entram também, né? Nesse campo. Tem como a gente, agora, enquanto estudantes, a gente conseguir fazer estágio nesses lugares?
Então, não. Infelizmente ainda não. Por quê? Porque dentro do currículo da pedagogia está vinculando estágio à escola ainda. Esse que é um dos pecados pedagógicos. Não está considerando essas outras instituições, apesar de estar na norma da lei. O que é? Vejam lá, dentro da LDB, no início ali, o que é um espaço educacional, certo? E engloba essas instituições, mas a pedagogia, dentro desse currículo que estamos tendo aí, não considera esses espaços como sendo um espaço de pedagogo, apesar de ser, e por isso não valida o estágio nesses espaços. Porém, tem amiga minha que estava trabalhando nessas instituições. Por quê? Porque a maior parte das vagas de educação social são a nível médio ainda. Está tendo todo um movimento nacional em favor do nível superior, pelo menos o técnico, sabe? Várias questões, assim, tá pegando fogo o ramo da educação social e pedagogia social. Mas ainda é uma realidade que para você assumir, assim, para trabalhar, é exigido o ensino médio. E às vezes nem isso eles acabam colocando, sabe? E por conta disso, acaba não sendo um espaço de estágio, mas sim especificamente de trabalho, sabe? Para estágio, acredito que deveria ser dentro do serviço social, se fosse considerar o currículo em si. Que tristeza. Nem me diga, nem me diga. Temos mais alguma pergunta aí, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá bom. Então a gente vai encerrando esse encontro por aqui, pessoal. A Tawane passou o contato dela ali no chat. Eu vou encaminhar aqui de volta para vocês. Olha, mandar mensagem para ela, ela deixou? Bom, queria agradecer a Tawane por ter aceitado a proposta que eu fiz, né? Ter aceitado meio que de supetão participar aqui com a gente. Agradeço a todos vocês que estavam participando aqui. Eu vi que a gente estava num pico de 34 participantes. Agradeço a presença de todos, a atenção. Agradecer as meninas também que participaram fazendo perguntas ali, comentários. Agradecer a professora Viviane que dispôs o seu tempo de aula para a gente realizar esse curso. E nos vemos nos próximos encontros, tá, pessoal? Eu vou informando vocês via e-mail, né? Que está cadastrado lá no formulário de inscrição do curso. E a gente vai conversando por aí. Vocês também têm meu WhatsApp, né? Que eu passo em todos os e-mails. Vocês podem entrar em contato por lá. Ou conversando com as meninas que estão participando do curso, a Gabriela, a Mirelle, a Ana Paula, o Leonardo, que não está aqui no momento. Todo esse pessoal está aqui para ajudar vocês também, tá bom? Bom, então é isso. Obrigado pela atenção de todos e todas. Até a próxima, tá bom?